Lucas capítulo 12 e o versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos. Eu vou ler na tradução transformadora. Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas. Irmão, eu preciso que vocês fiquem em silêncio agora, senão eu não consigo pregar. Lucas 12, 35, 48. Eu vou ler do versículo 35 ao versículo 48. Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos aguardando seu retorno serão recompensados. Eu lhe digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, quer ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isso: se o dono da casa soubesse exatamente que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos se espera. Então Pedro perguntou: Senhor, essa ilustração se aplica apenas para nós ou para todos? O Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega olha isso, irmão, de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhe digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob o cuidado desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar o outro servo, e comer e beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera e a hora que não se conhece, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Mas aquele que não conhece e faz algo errado, será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito será exigido. Isso aqui é para obreiro, viu? Isso aqui é para servo de Deus, para obreiro, pessoas que trabalham na presença de Deus. Irmãos, estenda a mão para cá, me abençoa. Me abençoa. Eu vou emendar a palavra com a ceia, para a gente ganhar tempo. Mas me abençoa. Ora, porque eu sei que nesses dias de primícia há uma guerra para que a palavra não chegue no nosso coração, para que a gente não se manifeste debaixo da sua palavra. Ore conosco, nos abençoe, para a glória de Jesus. Mas eu preciso discernir aonde eu tenho que gerar condição e aonde eu tenho que gerar proteção. Tem coisas que eu quero proteger, que Deus está mandando eu condicionar. E tem coisas que eu quero condicionar, estou gerando condição, e Deus quer que eu gere proteção. Uma coisa eu tenho aprendido ao longo dos anos de ministério, uma coisa eu tenho certeza: tudo que eu prego, tudo que essa casa prega, ou nós fomos provados já pela palavra, ou nós ainda seremos provados por essa palavra. Você pode ter certeza. Você vai ser provado por tudo que você denuncia. Então, o meu conselho para quem está envolvido com alguma coisa na parte de Deus é que cultive todas as pessoas. Cultive todas as pessoas. Cultive elas, porque certamente algumas delas vão brotar. Talvez nem todas brotem, mas cultive, acredite, vá para cima, né? E cultive todas as pessoas. E seja responsa, né? Um ditado popular, acho que a gente diz que eu estou na responsa, né? Um ditado popular que a gente fala: seja responsável por aquilo que você está fazendo, por aquilo que você está carregando. Parece que muitas vezes as coisas na nossa vida, elas só fazem sentido quando nós temos alguém para culpar. Parece que enquanto a gente não encontra ninguém para culpar
os nossos fracassos, as nossas dificuldades, parece que a vida não faz sentido. Mas quando você encontra alguém para culpar, pronto. Você não precisa mais nem que dê certo. Tendo alguém que é culpado porque deu errado, já está bom. Né? A gente tem muitos em casa que a gente nem se esforça para dar certo. É só achar alguém que a gente pode culpar porque que deu errado. Porque quando alguém vem e diz, por que deu errado? Não, foi por causa dele, foi por causa dela. Então, é muito mais fácil. Então, parece que as coisas só fazem sentido quando nós temos alguém para culpar. E nesses anos de ministério, de caminhada, com igreja, eu estou na igreja todo dia, né? Tem gente que trabalha aqui no escritório todo dia. Tem gente que vem nos 3 cultos no domingo, de manhã à tarde e à noite. E você depara com algumas coisas que tem impedido muitos irmãos de chegar no propósito de Deus. E eu escolhi 2 delas aqui. A carência existencial e a cobiça ministerial. Irmão, tem gente que tem uma carência existencial. E aí, tem que estar fazendo alguma coisa para se sentir alguém. E tem pessoas que já acharam o seu propósito. Mas tem uma cobiça, tem uma ambição ministerial e não espera as fases acontecer no seu ministério. Ou seja, arromba portas que Deus não abriu. Irmão, lembra dos dias que nós estamos pregando? Lembra o que eu falei ontem? Que a pior coisa que tem para acontecer na vida de uma pessoa é ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. Quando você quer muito uma coisa que Deus não quer te dar, Deus recua e deixa você ter a tua experiência. E você vai ter a tua experiência. Depois Deus vai lá, junta os cacos e começa de novo. Deus não tem problema de começar de novo. Mas o bom não era que Deus tivesse que começar de novo, né? O bom era que a gente desse continuidade. O bom é que quando a gente visse uma coisa grande, ela continuasse grande. Então, muito mais do que trabalhar para rompimento, nós temos que trabalhar para continuidade. Amém? Nós temos que trabalhar, não é para ter um culto domingo com a igreja cheia. Nós temos que trabalhar para ser a igreja da segunda-feira. A igreja da terça-feira, quando as portas estão fechadas e as pessoas estão pedindo ajuda. Amém? Quando o telefone toca na sua casa, 11 horas da noite. Quando o casal que ouviu a mensagem domingo, a mensagem foi tão pancada que eles chegaram em casa, brigaram e se separaram. Por causa do evangelho. Por causa do evangelho, irmão, as pessoas se separam por causa do evangelho. A Bíblia diz que Jesus, que a palavra diz que vocês pensam que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim trazer espada. Pai vai se levantar contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. Nora contra sogra e sogra contra nora é normal. Mas não é, mas tem umas coisas que não é normal. O Senhor vem trazer espada, irmão, é divisão. Por quê? Porque nem todos concordam com a forma que Deus trabalha. E como eu disse ontem, vou dizer de novo, se você não quer ter problema, continue pecando. Agora, 1 Pedro capítulo 4 diz que se você romper com o pecado, você vai ter sofrimento, irmão. Amém? E aí a pior coisa que tem é que se você tiver problema existencial ou cobiça ministerial, quando você vai liderar alguém, em vez de você se relacionar com quem você está liderando, você quer adestrar quem você está liderando. Irmãos, liderar não é adestrar. O que você adestra é animal, não é pessoas. Pessoas você se relaciona. Líderes que não se relacionam com seus liderados, eles têm o prazer de adestrá-los. Senta, levanta, fica de pé, vai, volta, pega, pula, faz. E por isso, relacionamento, seja com quem for, seja onde for, relacionamento não pode ser firmado em carência, nem de quem lidera e nem de quem é liderado. Líderes carentes prendem pessoas em si. Liderados carentes acham que deve ser a prioridade do seu líder. Um líder que é carente, ele prende a pessoa nele. O liderado carente, ele acha que o líder trabalha para ele. Diga para o irmão que está do seu lado, aleluia.
Porque Jesus mandou, ele está falando aqui, é palavras de Jesus. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Ele está dizendo o seguinte: você tem que estar funcionando e aceso. Você tem que estar trabalhando, mas com a lâmpada acesa. Amém, irmãos? Você tem que estar em posição de sentido, ou seja, esperando por algo que está por acontecer. E alegre, porque o fruto do Espírito é alegria. Se não há culto na sua vida, não há vida no seu culto. Se não há culto na sua vida o dia inteiro, não há vida no seu culto. O cara passa o dia inteiro com o diabo, quer resolver em 2 horas de culto. Não resolve, irmão. Eu preciso cultivar um relacionamento com o Espírito de Deus. É uma coisa diária. Aleluia. Pastor, mas eu vivo triste. Irmãos, fruto do Espírito é a alegria de uma humanidade emocionalmente saudável. Eu vou repetir. Fruto do Espírito é a alegria de uma humanidade emocionalmente saudável. Viver triste. Por que eu vivo triste então? Pode ser sintoma da falta da vida com o Espírito Santo. Pode ser falta de submissão ao Espírito Santo. Irmãos, diga comigo, eu preciso estar submisso à vontade de Deus. Agora a pessoa pergunta: eu tenho que me submeter? Irmão, o que é submissão para você? Irmão, submissão é estar livre de você mesmo. Submissão tem que partir de você mesmo. Ela não pode ser compreendida pela razão. Sabe como é que a razão chama submissão? De escravidão. Aí eu te pergunto: nós somos ou não somos prisioneiros de Cristo? Paulo chamava a sua submissão, ele dizia: eu sou escravo de Cristo. Submissão não pode ser compreendida. A submissão ela só pode ser compreendida pela fé. Porque submissão é libertação. É o momento que o seu prazer é servir a Deus e ao próximo. Mas eu não vou me submeter a alguém. Mas Deus não chamou você para se submeter a alguém. Deus chamou você para se submeter a todos. Ele chamou você para ser submisso a todos, não é a alguém, meu irmão. Eu não entendo submissão enquanto eu sou comedido. Eu preciso estar transformado. Se nós temos facilidade de lidar com as coisas do céu, mas dificuldade de lidar com as coisas da terra, talvez nós não estejamos ligados o suficiente no céu. Porque Jesus pediu e, irmão, é o céu que transforma a terra. Então venha teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, meu irmão. Deus me chamou para ser um mordomo doador. Esse texto que eu li fala de mordomia. Mordomo doador. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para lhe dar o sustento a seu tempo? Então Pedro perguntou: Senhor, essa mensagem é para os crentes ou é para os obreiros? Essa mensagem, Jesus nem respondeu. Jesus disse assim: essa mensagem é para vocês. Vocês se eu coloquei vocês para cuidar de alguém, essa mensagem é para quem? É para eles ou é para vocês? Estais submissos uns aos outros. Então, mordomia, irmão. O mordomo, ele não é captador, ele é sustentador, ele é doador. Então veja bem: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para lhe dar o sustento a seu tempo? O mordomo, ele não é captador de sustento, o mordomo é doador de sustento. Depois você lê o versículo 43 e o 44 de novo. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim: verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus. Meu Deus. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Irmãos, estejam vestidos, prontos para servir e mantenham as suas lâmpadas acesas. Meu amado,
Se servir alguém, servir a Deus, está desanimando você, me perdoa. Você não está procurando servir, você está procurando ser reconhecido pelo que faz. Porque servir, irmão, quando o mordomo ele entenda que ele é doador. No final da mensagem de ontem eu falei um pouquinho sobre isso. Irmão, eu oro para que nós sejamos no Brasil uma igreja doadora. Uma igreja que serve em humildade. Uma igreja que serve em humildade, ela vive de riquezas, ela vive de honra, ela vive de vida. E quando eu falo de riqueza, eu não estou falando de coisas materiais. Provérbios 22:4 diz que o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Irmão, e eu confesso para você, eu ando no Brasil, acho que já estive em todos os estados do Brasil pregando. A igreja do Brasil tem sido uma igreja tomadora e não doadora. E nós temos que voltar a ser uma igreja doadora. Deixar de ser mordomo que se serve e passar a servir. Se você trouxe uma caneta, anota. Todo ensino que não ensina você a negar a si mesmo não é evangelho. Anotou? Todo ensino que não ensina você a negar a si mesmo não é evangelho. Todo ensino que não ensina você a andar em renúncia não é evangelho. Esse evangelho que só ensina as pessoas a conquistar, a ter, está frustrando uma geração. Porque tem uma geração que acha que pode conquistar, ter, sem ser, sem se tornar. A Bíblia é clara, o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece a Deus se tornará forte e fará. Perceba que primeiro você tem que conhecer a Deus para se tornar e para fazer. O povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Irmão, levanta sua mão comigo, deixa eu profetizar. Essa premissa perdeu o rumo. Perdeu o rumo, perdeu. A gente estava tudo organizadinho aqui. Eu quero declarar que o Senhor está reordenando a batalha. E para reordenar a batalha, Ele está reorganizando o exército. O Senhor está reorganizando o exército e reordenando a batalha. Não vai ter nenhuma batalha reordenada se Ele não estiver reorganizando o exército. O que temos visto precisa ser combatido. Amém? E você não combate a religião com oração, você combate com Bíblia. Você combate com Bíblia. Amém? Não adianta, a religião não sai orando, ela sai com confronto. Por isso que Jesus chegou em Jerusalém, Ele não foi num prostíbulo, Ele foi no templo. Jesus está nos alinhando para viver debaixo da bênção de Deus esses dias, irmãos. O Senhor tem coisas grandes. Agora a minha mornidão não adianta. Ou eu sou frio ou sou crente. Ou sou crente, não, eu sou frio ou sou quente. Porque morno não dá. E o morno, o problema do morno, que ele não é o frio que está esquentando, ele é o quente que está esfriando. O problema de alguém morno é porque ele vai esfriando. Irmão, deixa eu usar um texto aqui. Fantástico. Não precisa, só deixa aberto aqui para mim, Gênesis 24. Deixa aqui, mas deixa eu contar uma história para você. Irmão, Deus chama Eliezer em Gênesis 24. Depois de você ler, estuda Gênesis 24. Deus chama Eliezer, ou melhor, Abraão chama Eliezer, o servo dele, e manda ele ir buscar uma noiva para o seu filho Isaque. Tem uma analogia bíblica aqui fantástica, porque Eliezer faz o trabalho do Espírito Santo. Ele vai atrás da noiva, a noiva para o seu filho, né? Então Eliezer recebeu uma tarefa de Abraão, de ir buscar uma noiva para o seu filho. Aí no versículo 5 de Gênesis 24 ele pergunta assim: e se a mulher não quiser vir?
eu levo Eliezer, o que é que eu faço? Isaac vai até ela? Ele disse: não. Abraão respondeu: não, ela tem que vir para o ambiente do meu filho. Não é o meu filho que vai até ela. Vai pegando. E a Bíblia diz que no versículo 10, Eliezer saiu com 10 camelos. No versículo 10, ele saiu com 10 camelos cheios de ouro, de prata. Servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha o melhor. Partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ele saiu com 10 camelos procurando essa mulher. Meu Deus. Aí no versículo 12, bota o versículo 12 aqui, filhinho, bota. Então orou ele ao Senhor. O que é que ele orou? Eliezer orou ao Senhor. Ele pediu um sinal. Ele disse: Senhor Deus do meu senhor Abraão. E orou ao Senhor Deus do meu senhor Abraão. Está vendo um senhor com letra maiúscula e outro senhor com letra minúscula? Então orou o Senhor, Deus do meu senhor Abraão: dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Vai. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte. Ele parou no lado da fonte, porque ele chega numa cidade para achar a mulher que tinha que levar. Aí ele faz um sinal com Deus: como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. É normal. Conceda-me que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe também, e darei água aos teus camelos. Seja essa a quem escolheste para teu servo Isaque. Assim saberei que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmã de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relação com ela. Rebeca desceu à fonte e encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, irmão, acontecer isso aqui, um homem abordar uma mulher no caminho, isso não acontecia. Mas foi o sinal que ele pediu com Deus. O servo se apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dá-me um pouco da água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Assim ela esvaziou-se depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Meu Pai do céu. O cara está indo buscar uma noiva para o noivo. Ele faz o trabalho do Espírito Santo. É aquele que vai buscar a noiva. É aquele que vai preparar a noiva para encontrar o noivo. Aí ele chega lá e diz: Senhor, estou aqui do lado dessa fonte, tem tanta mulher aqui vindo buscar água. Como é que eu vou saber qual é a menina? Aí ele fez um voto. Ele disse: a menina que for, eu vou pedir água para ela e ela vai me dar. Eu vou abordar ela no caminho e ela vai me dar. E ela não vai me dar só água, ela vai querer dar água para os meus camelos também. Ou seja, ela não vai ser só generosa comigo, ela vai ser serva para com os meus animais. E ele encontrou Rebeca, ela já tirou o cântaro de água e serviu ele. Toma aqui, não, o senhor toma aqui. Enquanto o senhor toma, eu vou pegar água para os bichos. Fica tranquilo. Irmãos, diga para alguém que está do seu lado assim: a sua generosidade vai te conectar com a tua prosperidade. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto ela estava dando água para o camelo, ela jamais poderia imaginar que aqueles 10 camelos estavam carregados de presente para ela.
Ela não podia imaginar que aqueles 10 camelos, os presentes que aqueles camelos estavam carregando é para ela. Mas quando você serve, como a Bruna falou aqui, quando você serve antes de receber, quando você é generoso antes de alguém te dar, quando você faz antes de alguém fazer, quando você corre na frente, porque você não é bom porque estão sendo bom com você, você é bom porque a sua natureza é bondade, a sua generosidade é bondade, é natural, você é naturalmente bom. Ela não sabia que aqueles camelos estavam carregados de presente para ela, e ela disse: não, deixa que eu pego água para os camelos, fica tranquilo. E ele ficou olhando. Ele não ofereceu nada para ela. Ele não disse: ó, eu sou da família de Abraão, eu vim procurar uma mulher para casar com Isaac. Ele não falou nada, ele só pediu água. Então, para mim, o padrão da igreja que Jesus vai vir buscar é uma igreja que está servindo água ao sedento, seja ele quem for. É uma igreja que está servindo na rua, está servindo na favela, está servindo na mansão, está servindo no bairro rico, no bairro pobre. Quando alguém aborda ela e diz: me ajuda, ela diz: eis-me aqui. Uma igreja que não está pendurada em ninguém. Rebeca não sabia que aqueles camelos que ela estava dando água estavam carregados de presentes para ela mesmo. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o servo bom e fiel que mantém a sua lâmpada acesa. Não importa quem ele ajuda, se ele vai ganhar alguma coisa com isso, se alguém vai reconhecer por isso, se alguém vai aplaudir por isso, se alguém vai dizer: meu Deus, que bênção. Não importa, ele está fazendo simplesmente porque ele tem que fazer. Aleluia. A sua generosidade te conecta com a sua prosperidade. Tem gente que perdeu a bênção porque não serviu direito. Sirva. Rebeca não imaginava que aquele homem que ela estava dando água e aqueles camelos que ela estava dando água estavam carregando o futuro dela. Ela não sabia, ela não tinha ideia, Vanessa, que ela estava fazendo uma coisa normal, que para ela talvez fosse normal. E aquele homem ficou observando e disse: meu Deus, é ela mesmo. E depois então ele se revela para ela. Depois que ela tinha servido. Para mim esse é o padrão da igreja que Jesus vem buscar. É uma igreja que não está trocando água por presente. Ela não está trocando água por presente. Ela vai ser presenteada, ela vai ser próspera, ela vai ser abençoada, ela vai ser reconhecida. Mas não porque ela é gananciosa, porque ela é generosa. Ela não troca água por presente. E o presente virá. A bênção virá, a glória virá, a unção virá. Se preparem, meninos e meninas, porque a unção virá. Se preparem, empresários, porque a glória virá sobre vocês. Todo empresário generoso, todo homem generoso, toda mulher generosa, todo jovem que está trocando a sua juventude pelo seu chamado. Muita gente vai dizer para você: aproveite a sua vida, aproveite a sua mocidade. E você está ali firme, lutando contra o pecado, lutando contra a imoralidade. Eu quero te dizer: ei, esses camelos estão carregados de especiarias para vocês. As pessoas conhecem a tua fama, diz o Senhor, mas eu conheço as tuas obras. As pessoas conhecem a tua fama, mas só eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço. Ele conhece as suas obras. Não, fala com alguém que está do seu lado, ele conhece as suas obras.
Mas Deus não celebra as minhas obras, celebra sim. As 7 cartas de Apocalipse, Ele está falando das obras. Conheça as tuas obras, conheça as tuas obras, conheça as tuas obras. Jesus disse a cada igreja sobre obras. Ele sempre nos reavalia também pelas nossas obras. Deus é um Deus que celebra os feitos, Ele celebra os memoriais. Deus celebra os memoriais, Ele celebra os feitos, Ele celebra a obra. Quando aquela mulher virou azeite sobre Jesus, virou nardo puro sobre Jesus, Jesus disse: aonde o evangelho for pregado, fale disso, crie um memorial, não deixe essa mulher ser esquecida. Na ceia Ele disse: isso é um memorial, fazer isso em memória de mim. Quando os sacerdotes pisaram no Jordão pela primeira vez para entrar na terra prometida, Ele mandou levantar uma coluna no meio do Jordão. E quando eles atravessaram o Jordão, Ele mandou erigir uma coluna de pedra e disse: isso será um memorial até a eternidade, um memorial eterno. O memorial que eles levantaram de pedra no meio do Jordão, a Bíblia diz que ele está lá até hoje. Lembra os feitos. Deus é um Deus que lembra os seus feitos e celebra os seus feitos com você. A graça não anula as suas obras. 1 Coríntios 15:58 diz: sede firmes e constantes e sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. E lembrar dos feitos produz fé. Lembrar dos feitos ajuda você a manter o ritmo. Lembrar dos feitos te alinha com o propósito. Lembrar dos feitos produz testemunho e alegria. Lembrar dos feitos renasce a chama, faz renascer. Lembrar dos feitos me faz andar em reforço e em esforço. Lembrar dos feitos me faz lembrar dos pequenos começos. Se você entrar no escritório do Mevan, tem uma bicicleta de ferro lá na entrada do escritório, para quando eu chego todo dia no escritório, eu olhar para ela e saber de onde Deus me tirou. Ela é um memorial na minha vida. Aquela bicicleta de ferro, ela está me lembrando os pequenos começos. Ela está lá, porque Deus é um Deus que não deixa você esquecer. Deus quer que você celebre os feitos. Deus quer que você, mas muita gente agora vive só na graça, 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 e vai fazendo o que quer com a graça, brinca com a graça, e a graça invertida, ela se torna desgraça. Não torne a graça inútil, irmãos. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler o 9. 1 Coríntios 15, 9. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Por causa da graça eu sou o que sou. Mas ele disse: a graça, ela não me foi inútil. Eu trabalhei. Graça não anula o trabalho, não anula a obra. É por causa da graça que você serve com zelo. Não faça da graça algo inútil. Se você estudar sobre sociologia, você vai aprender uma coisa. Estudar sobre pessoas, você vai aprender uma coisa: que 90% das pessoas não terminam bem o que começam. Sabe o que é isso? Falta de graça. Irmãos, a graça de Deus, ela te levará em lugares extraordinários. Todos temos andado debaixo da graça, porque nós aceitamos Jesus por causa da graça, por causa da sua misericórdia e graça. Mas muitos fazem da graça algo inútil, e isso, como eu disse, vira desgraça, que é a graça invertida. E aí, quando você olha para a crise, você começa a entrar em crise, e aí você torna a graça inútil. Você torna a graça inútil quando você não desfruta da graça, ou quando você acha que a graça é o ponto final. A graça é a partida, irmãos, é o início. É por causa da graça que você serve, porque você não poderia nem servir, nem carregar bandeja, mas é por causa da graça que você serve. Amém? Eu vou te falar uma coisa: seus cursos não te ajudarão no momento de crise. O que te ajudará é a graça. Chega, queridos, de personificar as coisas e coisificar pessoas.
Porque tratar pessoas como coisas e tratar coisas como pessoas é a graça invertida. A graça, ela trata pessoas como pessoas e coisas como coisas. Então, se eu não tiver luz nesse assunto, eu não vou adiante. Eu acho porque eu posso participar da ceia, porque é pela graça de Deus, né? Graças a Deus, né? Mas isso não me torna irresponsável. A graça não é para me tornar irresponsável. Eu devo meditar no que eu estou fazendo. Eu devo meditar, entender que pela misericórdia e pela graça de Deus eu sou digno de participar disso, porque Ele me dignificou pela cruz. Mas isso não pode ser uma cerimônia na minha vida. Isso é um memorial. Ele disse: faça isso em memória de mim. Ou seja, pensa em mim quando você estiver fazendo isso. Pensa no que eu fiz por você. E meça o que você está disposto a fazer por mim. Eu fazer por Cristo? Cristo não precisa de mais nada. Ele está sentado ao lado de Deus. Você faz por Cristo quando você faz por alguém. Ele deixou claro. Ele diz: quando fizesse a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Então o Senhor está dando oportunidade, irmãos, de nós sermos mordomos fiéis. E bem-aventurado é o homem a quem o Senhor, quando chegar, encontrar fazendo assim. Então vamos ser zelosos. Essa palavra é para obreiros, é para membros de igreja. Essa palavra é um trato com os evangélicos, com os pseudos evangélicos. Essa palavra não é para o gentil. Essa palavra é para nós, para a igreja. Bem-aventurado o homem quando o Senhor chegar e encontrar fazendo isso. Encontrar fazendo isso. Com a lâmpada acesa e servindo. Sabe? Com a espada na mão e com a lâmpada na outra. Estou aqui ajudando meu irmão, derrubando demônio. Meu Deus, que luta. Mas a minha lâmpada está acesa. Eu não vou deixar apagar o pavio que fumega. E quando apagar, quando a minha oração esfriar, quando a minha vida esfriar, quando a minha paixão esfriar. Por isso que situações como essa aqui, irmão, que eu estou vendo aqui hoje, pessoas trocando tênis, criança trazendo tênis de casa. Sabe o que eu me lembro? Eu lembro do Mevan de 2001. Eu lembro do Mevan de 2002, 2004. Lembra disso? Vocês lembram disso? Que as crianças tiravam os brinquinhos e colocavam aqui na frente. Lembra quando nós fizemos a primeira oferta para a África? Que o pastor Irineu Gruber sentou aqui em cima ele sentou aqui em cima de uma caixa dessa e chorou copiosamente por 20 minutos. Porque as crianças vinham aqui na frente, tiravam o brinquinho, colocavam no altar e caíam na unção. Irmãos correram em casa e traziam. Você olhava aqui pela porta da igreja, irmãos trazendo bicicleta nas costas, computador. O computador o PC era desse tamanho, uma tela grande. Pessoa trazendo computador. Carros aqui, irmãos que tinham motos, Bíblias de estudo. Eu fui depois para a África em 2003. Eu fui junto com o Irineu para a África, para Moçambique. Nós levamos 10 caixas de Bíblias de estudo. E dessas Bíblias, 2 caixas foram doadas aqui de irmãos que doavam aqui. Irmão, foi choradeira, foi coisa. E quando eu vi hoje as crianças fazendo a mesma coisa, trazendo brinquedinhos, o Homem-Aranha. Você precisa entender isso na cabeça de uma criança. Você precisa entender isso na cabeça de alguém que está juntando dinheiro para ir para um país e Deus manda ela dar tudo.